Olá pessoal, tudo bem? Bom, o nosso grupo é eu, Matheus Oliveira, a Juliana e a Isabela. O nosso problema que nós temos que resolver é o URI 1362, que se chama Minha Camiseta Me Serve. Bom, o problema é basicamente um Vitor, esse cara, ele tem um número de camisetas que são formadas por kits e ele tem M voluntários que ele precisa distribuir essas camisetas para esses voluntários. Então, esse N vai ser sempre um múltiplo de 6. Por quê? Porque eu possuo 6 tamanhos. Eu sempre vou ter um número igual de camisas para todos os tamanhos. E como eu tenho 6 tamanhos, sempre vai ser múltiplo de 6 esse N. Então, a entrada do problema é basicamente ele me dá a quantidade de casos que eu vou ter. Aqui é a quantidade de camisetas disponíveis. Eu tenho 18 camisetas. Isso significa que eu tenho 3 camisetas de cada tamanho, que são 6 tamanhos vezes 3 camisetas de cada, dá 18 camisetas. E aqui indica a quantidade de voluntários que eu tenho. Aí as próximas 6 linhas, nesse caso aqui, que são as próximas M linhas, são a quantidade de voluntários. E ele me fala que cada voluntário pode vestir 2 tamanhos de camisa. Então, o primeiro voluntário nesse caso, ele pode vestir a L e a XL, que no caso seria grande e extra grande. O segundo, extra grande e grande, e assim por diante. Aí aqui ele termina o primeiro caso e começa o segundo. Ele fala que ele tem 6 camisas, ou seja, uma de cada tamanho, e tem 4 voluntários. E aqui ele me dá os tamanhos que cada voluntário pode usar. E aqui o último ele fala que ele tem um jogo de camisa, no caso 6 camisas, e um voluntário, e dá os tamanhos. Basicamente o meu programa vai ter que dizer se eu tenho camiseta suficiente ou não para dar para todos os voluntários. Aqui ele fala que não tem problema se sobrar, o importante é ter camisa que serve em todos os voluntários. Bom, então a gente pode começar aqui pensando o que a gente vai precisar e como que a gente vai resolver esse problema. A maneira que a gente encontrou de resolver foi uma maneira recursiva. Então, basicamente, a gente vai ter uma função que vai tentar encontrar solução para todos os voluntários. Caso ela não encontre, ela vai retornar para o anterior, mudar a camiseta do anterior para o outro tamanho que serve naquele voluntário e vai ir para o próximo assim. Então é meio que ela faz a tentativa de todas as possibilidades de uma maneira efetiva. Então vamos começar aqui mexendo na main. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um inteiro que vai ser a quantidade de casos que a gente vai ter. Vai precisar de um N, que vai ser a quantidade de camisas que eu vou ter, um M, que é a quantidade de funcionários, certo? É basicamente isso, mas eu vou criar esses todos aqui fora para eu poder usar nas funções também. Então eu vou ter o número de casos, o número de camisas, o número de funcionários. Eu vou precisar de duas strings também, que vai ser para eu receber os dois tamanhos. Então eu vou criar a string S1 e S2, certo? É só para eu receber a string que representa o tamanho de cada camisa. Então aqui dentro da main, o que eu vou fazer? Eu vou receber o número de casos, certo? Que é o primeiro. Aqui a gente pode ver que é o primeiro número que a gente pega, que são os três
que é para representar que eu vou ter 3 casos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um while casos menos menos aqui. É basicamente um for indo de 0 até o número de casos que eu vou ter, certo? Aí o que eu faço? As próximas informações que eu tenho são a quantidade de camisetas e a quantidade de voluntários, certo? Aí aqui, agora a gente já entra mais na lógica do problema. Eu vou precisar ter um vetor do tamanho da quantidade de camisetas que a gente tem, né? Na verdade, quantidade de tamanhos que a gente tem. Eu vou chamar isso aqui de quantidade e vou dar o tamanho, o máximo que a gente pode ter de tamanhos são 6 tamanhos. Então vou dar tamanho de 6 e vou usar de 0 a 5. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for indo de 0 até 5 no caso. E dentro desse for eu vou chamar a quantidade, certo? Na posição i, e eu vou igualar ela a n dividido por 6. Por quê? Porque lembra que são kits? Aqui ele me fala que são 18 camisas, mas na verdade eu só tenho 3 de cada. Então a hora que eu entrar isso aqui, ele vai dar que a quantidade de camisa do tamanho tal é 3, entendeu? Então é basicamente isso que eu faço. Eu estou setando esse vetor para ele saber quantas camisas eu vou ter de cada camisetas, né? Aí agora o que eu vou fazer? Para cada quantidade, para cada voluntário que eu tiver, eu vou ter que entrar nesse for e fazer a leitura dos tamanhos dele, certo? Então eu vou ler o tamanho 1 e o tamanho 2, que são os possíveis para ele. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um vetor, na verdade, uma matriz com o número de linhas do tamanho da quantidade de voluntários que eu posso ter e de 2 colunas. Por que de 2 colunas? Na primeira coluna eu vou salvar o tamanho da primeira opção do voluntário, tamanho que serve uma camisa, e na segunda eu vou salvar outra, certo? Então aqui eu vou criar um tamanho com 30, eu posso ter no máximo 30 funcionários de 2 colunas, certo? Aí aqui eu vou colocar tamanho na linha do voluntário, na coluna 0, vai ser S1, certo? E na verdade não. Na verdade aqui a gente tem uma string e a gente não quer trabalhar com string. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma outra função chamada int tamanho, que vai receber uma string s, certo? Aí o que eu vou fazer? Se a string for igual xs, que é o primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou retornar 0, certo? Se a string que eu receber for só s, eu vou dar um return 1. Se a string que eu receber for igual a m, que é o próximo tamanho, eu vou dar return 2. If a string for igual a large, que é o próximo, que é o L, eu dou um return 3. Se a string for igual a XL, que é o extra large, eu dou return 4, certo? A última seria o XXL. Eu não preciso colocar o if, porque se ele chegar nessa opção, chegar nesse ponto da função, com certeza vai ser XXL, certo? Então aqui eu só vou dar um return 5.
Aí beleza. Então aqui, em vez de eu colocar string, como eu criei aqui um vetor de inteiros, eu quero inteiros. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função tamanho com a string 1. Aqui eu vou colocar tamanho e na posição, na coluna 1, a primeira coluna é a coluna 0, a segunda coluna, coluna 1. Eu vou colocar tamanho e vou mandar S2. Então ele vai setar isso aqui para mim com as opções de tamanhos para cada voluntário, certo? Na primeira coluna, coluna 0, vai estar a opção 1 e na coluna 2 vai estar a opção 2. Beleza? Então aqui dentro basicamente vai ser assim que vai funcionar. Então agora a gente precisa fazer, a gente já tem configurado tudo que a gente precisa basicamente. Agora a gente só precisa de uma lógica para ver se o resultado funciona ou não. Então vamos lá. Eu vou criar uma outra função aqui. Essa função vai ser o que encontra se existe possibilidade ou não. Então vamos chamar ela de encontra, certo? Vou dar uma entrada de um inteiro para ela, digamos inteiro x, certo? Por que esse inteiro? Eu vou começar com uma pessoa, normalmente eu vou começar com o número 0, porque isso representa a primeira pessoa, e eu vou procurar até eu conseguir achar a possibilidade de que isso vai ser igual ao número de pessoas que eu tenho, certo? Na verdade, a hora que eu entrar nessa função e eu tiver uma pessoa a mais do que é a quantidade que eu preciso de voluntário, então eu já vou saber que que dá certo, que eu tenho a quantidade necessária. Então aqui eu vou criar um boolean encontrado e eu vou setar ele aqui, encontrado igual a falso, porque sempre que que a minha função não colocar ele como true, eu vou saber que não encontrou. Então a minha função só vai apontar que encontrou, ela não vai apontar que não encontrou, porque ele já está não encontrado previamente. Então, se a minha função der que encontrou, ele vai estar encontrado. Se a minha função não alterar esse boolean, então eu já vou saber que não encontrou, certo? Então lembra que eu falei que a primeira coisa seria, se quando eu entrasse aqui eu tivesse o meu x aqui, esse x inteiro que eu chamasse, ele entrasse e fosse igual ao número de funcionários, eu já teria a resposta que daria. Por quê? Porque eu estou começando do zero. A hora que se eu falar que o m é igual a 5, que o m é a quantidade de funcionários, então se o x meu for igual ao m, eu vou saber que ele encontrou. Então eu vou dar um encontrado igual a true e dou um return aqui. Como a gente vai fazer isso aqui de maneira... Isso aqui é uma função que sempre vai estar recorrente. A hora que eu entrar aqui de novo, ele vai retornar para o anterior. Então o que eu vou fazer? Se o encontrado for verdadeiro, aí o que ele vai fazer? Ele vai dar um return, certo? Porque a função já vai ter encontrado, só que ele está voltando para os casos anteriores. Então eu tenho que parar ele para ele saber que já encontrou, certo? Aí aqui o que eu vou fazer? Se a quantidade que eu tiver do tamanho da pessoa que chegou aqui, que é a pessoa X, e eu vou pegar a primeira opção dela, certo? Se ele for 1 ou mais, ele vai entrar nesse if aqui, porque o seu mais aí ele vai reconhecer isso como verdadeiro. Qualquer número que não é 0 para ser mais é considerado true, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma quantidade, eu vou diminuir 1 na quantidade que ele achou aqui,
Então eu dou um menos menos aqui, beleza? Porque eu sei que, por exemplo, eu vou chegar. O que ele está fazendo aqui? Ele chegou. Ah, tem esse tamanho aqui de camisa para essa pessoa. Aí eu vou na quantidade checar. Se tiver, eu vou diminuir um, concorda? Eu vou dar uma camisa para aquele voluntário. E vou chamar a função de novo. Só que aí eu vou chamar com x mais 1. Eu vou pro próximo funcionário. Pro próximo voluntário. Certo? Aqui eu tô chamando errado. É encontra x mais 1. Beleza? Aí ele vai para a próxima. Para a próxima pessoa. Se ele conseguir chegar na próxima pessoa depois da última, que é significa que a gente conseguiu o número de camisas para a quantidade de funcionário, ele vai entrar aqui, vai dar o encontrado, vai dar um return e vai retornar todos os outros casos, certo? Então aqui, o que acontece? Se ele voltar aqui e não tiver encontrado, isso significa que não deu. Eu não consegui encontrar a quantidade de camisas para cada um. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade, vou devolver essa camisa. Esse voluntário vai pegar a camisa dele, vai devolver e vai testar o segundo tamanho dele, certo? Vai pegar o x1, que é o tamanho que ele pode, entende? É o segundo tamanho, a segunda opção que ele tem. Eu vou entrar aqui, quantidade, tamanho, x, opção, segunda opção, né? Coluna 1, e vou dar um menos menos. E vou fazer a mesma coisa. Vou chamar com x mais 1, a segunda opção, vou dar uma quantidade. Aqui vai ser a mesma coisa, caso ele volte, ele vai saber que não teve essa opção. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai devolver a camisa dele, tamanho 1, mais. Devolvi a camisa dele, agora a camisa dele já está contando dentro do vetor quantidade. E ele vai sair aqui e não vai fazer mais nada. Aí ele vai retornar para o anterior vai testar a outra opção. Se não der, ele vai voltar para o anterior e vai fazer isso para todo mundo. Então, se ele conseguir encontrar, a hora que ele chegar na quantidade, ele vai dar o true aqui. Se não, ele vai fazer isso para todo mundo, não vai encontrar, não vai satisfazer essa condição aqui, não vai entrar nesse laço aqui e não vai colocar o encontrado como true. Então aqui o encontrado vai continuar como false. Então aqui a gente tem que chamar a função, como que chama a função? Encontra, certo? Encontra, vamos chamar com um 0, porque eu sempre quero começar na primeira pessoa, certo? Então é basicamente isso que a gente tem que fazer. Aqui no final eu vou dar, se encontrado for verdadeiro, eu vou dar um imprimir yes. Se não for, eu dou um imprimir no. Concorda? Porque se eu encontrei, significa que eu consegui. Se eu não encontrei, significa que eu não consegui. Bom, basicamente é isso. Agora a gente vai... É basicamente isso a função. A gente vai copiar ela aqui, certo? A solução que a gente acabou de fazer. Vai vir aqui no URI, vir em enviar. Vamos selecionar tudo aqui. Vamos mandar para ver se ele vai aceitar. Apareceu aqui que tá. Já apareceu aqui que aceitou a minha solução. Cadê? Ele abriu aqui no outro monitor. Vamos trazer para cá. Eu posso clicar aqui. Aqui. Ele já mostrou aqui que tá. Ops. Todas. Aqui. Eu mandei algumas vezes para testar, certo? Essa última que a gente mandou, ele passou o tempo bem rápido aqui. Então a gente sabe que já está solucionado. Então é isso, galera. Muito obrigado. Tamo aí.